Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O prisioneiro diz: "Você é apenas um ninguém. Como você sabe sobre o tesouro secreto?" E ele responde: "Eu, Hao-an, sou apenas um ninguém, mas sei sobre você. Você já foi o mais favorecido, o melhor gênio do reino Shinhan, aquele que tinha mais probabilidade de entrar no Salão Ninha. Mas agora, você enfrenta uma sentença de morte daqui a 800 anos. O homem olha bravo para ele e diz: "O que você quer? Fale." E o outro ri e diz: "Ouvi dizer que você está entre os presos do corredor da morte, escolhidos a dedo no reino dos prisioneiros. Você pode ser absolvido de seus crimes se derrotar os gênios do Palácio 13. O homem diz: "Sim, está correto. Mas o que isso tem a ver com você?" E ele se aproxima dizendo: "Eu consigo deixar você entrar e ensinar a derrotar seu oponente. Assim você pode ganhar sua própria liberdade." O homem, fazendo um sinal com a mão, diz: "O que um pirralho como você pode me ensinar? Você não tem nem metade da minha força. Esqueça." E o garoto diz: "Você pode não saber, mas apenas 2 sobraram na herança da tocha deste ano. Eu vi seus movimentos. Tenho a confiança dos outros e posso decidir qual de vocês 7 entrará na rodada final." O prisioneiro diz: "Entendo. Então foi isso que lhe deu confiança para negociar comigo. Diga o que você quer." E ele levanta 3 dedos dizendo: 30%. Dê-me 30% do tesouro secreto do reino Yinlu quando o obtiver." O prisioneiro fica sombrio e diz: "Você sabe qual é o significado desse tesouro secreto?" E o garoto, meio suando, diz: "Sei, é por isso que estou pedindo apenas 30%. Sinto que, embora a força seja tudo no mundo das artes marciais, todos os personagens têm seu papel a desempenhar. Será mais fácil para você obter o tesouro secreto comigo por perto." E o prisioneiro responde: "Certo, você tem minha palavra." Então corta para o prota que está preso. Ele se solta facilmente e diz: "Você acha que cheguei tão longe só por causa da minha espada?" E parte para cima do homem dizendo: "Que ingênuo!" Então ele começa a derrotar seus oponentes. A garota, vendo isso, diz: "Em questão de lei do espaço, eu não vou perder para você." Então ela utiliza um poder chamado distorção espacial. O velho que observa diz: "A distorção espacial de Xiao Daolai a Anshin obteve muitos de seus ensinamentos." Outro diz: "Eu não vi claramente o que aconteceu com aquele movimento." E Yun Luo explica: "A distorção espacial requer uma compreensão profunda das leis do espaço para ser utilizada. Esse movimento pode remover uma área do espaço em um curto período de tempo e qualquer obstáculo que esteja lá. Isso permite que você puxe seu inimigo para sua frente, pois se uma lacuna de espaço aparecer entre 2 pontos, eles tendem a se juntar instantaneamente." O homem diz: "Entendi. Então ela será capaz de evitar aquela barreira de água." As pessoas percebem que estão sendo puxadas e ela diz: "Tome isso." E os derrota. Ela olha para o lado, percebendo que o prota acabou de derrotar o último, e diz: "Fui mais rápida dessa vez." O prota responde: "Tanto faz. Se isso te faz feliz, a luta continua." Um ancião diz: "Eu não esperava que Luo Zheng e Anxin passassem da 20ª rodada. Este deve ser o melhor resultado que obtivemos até agora." O outro diz: "Ainda não acabou. Eles podem chegar à rodada final." Na rodada 24, um homem cumprimenta dizendo: "Hao-an, todos nós fomos eliminados, e agora é o último grupo que enviamos também. Eles vão começar a rodada final." Então ele diz: "Entendo, mas isso está dentro da nossa expectativa. Sabemos o que eles podem fazer. Já fizemos eles usarem seus truques, e agora é hora de usar o nosso." Um figurante diz: "Os nossos trunfos, aqueles presos do corredor da morte?" Esses presos do corredor da morte aparentemente já foram muito poderosos. Eles foram trazidos do reino da prisão. E o outro diz: "Eles serão absolvidos de seus crimes se forem capazes de derrotar aqueles 2. Então provavelmente darão tudo de si, mas qual deles tem mais chance? Tudo vai depender de Hao-an." Ele aponta e diz: "Vamos escolher esses 2. Eles são os mais fortes." Então o prisioneiro sai da cela e Hao-an diz:
Esses dois estão na rodada final. Um homem e a outra é uma mulher. O homem é do reino do limbo de 5º nível, a mulher é do reino do limbo de 9º nível. Qual deles você vai escolher? O prisioneiro diz: Eu vou escolher o homem. Um limbo de 9º estágio já está se aproximando do reino do mar divino. Terei uma chance melhor contra o reino do limbo de 5º estágio. E o cara responde: Eu sugiro que você escolha a mulher. Não fomos capazes de avaliar a capacidade do outro. Ele pode ser apenas um reino do limbo de 5º estágio, mas é capaz de enfrentar vários do reino do mar divino de uma só vez. E pela minha estimativa, ele está apenas usando uma parte de sua verdadeira força. O prisioneiro ficou pensativo e diz: Fiquei ainda mais interessado depois de ouvir o que você diz. Que tipo de poder pode ter um reino do limbo de 5º nível? Estou ficando interessado. O cara, botando a mão na testa, pensa: Certo, ele ainda é muito orgulhoso. Achei que ele pelo menos mudaria um pouco depois de ser preso. E diz em voz alta: Não se preocupe, eu fiz uma promessa e definitivamente vou cumpri-la. Você apenas tem que confiar em mim. Eu quase fui aceito no salão Ningyan, porque tinha medo de encontrar uma criança do limbo de 5º estágio do 13º palácio? Certo, diz o prisioneiro. E pergunta: O teste final. Quantos oponentes estamos enfrentando agora? A guia responde: Não tenho certeza. A única coisa que sei é que eles são prisioneiros no corredor da morte. Então, são extremamente poderosos. Eles definitivamente lutarão com tudo o que têm por uma chance de se redimirem de seus crimes. Do nada, um cara aparece e ela pensa: Alguém que pratica o caminho do espírito maligno. E o cara diz: Que sorte! Meu oponente é uma garotinha. Ela exclama: Eu não sou uma garotinha! Meu nome é Ai Anshin, e eu odeio pessoas arrogantes. Ela observa do outro lado o oponente do prota pensando: Me pergunto que tipo de oponente Luo Zheng está enfrentando. Mas ao perceber, ela fica totalmente assustada e pensa: É meu irmão! Então ela exclama: Irmão, sou eu, Anshin! O prisioneiro olha para o lado exclamando: Anshin, é realmente você? E o pessoal que observa comenta: Quem é aquele? Um outro cara responde: Eu me lembro, é aquele pequeno que teve um conflito com Fengnu Bhagavan na competição de artes marciais naquela época. Que pena, ele já teria alcançado o reino do mar divino se não fosse reprimido assim. Acho que seu nome é Ai Hu. Correto, diz o outro. Ele é um raro gênio do reino Daxio. O salão Ningyan queria recebê-lo contra as regras daquela época também, mas ele foi enviado para o reino da prisão por causa de seus conflitos com Fengnu Bhagavan. Eu não esperava que ele fosse solto. O velho, surpreso, diz: Eles são irmãos? Alguém exclama: Ótimo, Anshin, você realmente está aqui. Ele se vira para o prota e diz: Incrível! Eu não esperava que o dia em que nós, irmãos, nos reuniríamos fosse o dia em que eu obteria minha liberdade. Vou obter minha liberdade assim que derrotar esse garoto. E ela pergunta: Você será libertado assim que derrotar Luo Zheng? O que você quer dizer com isso? E pensa: Eu já pensei em resgatá-lo do reino da prisão inúmeras vezes, contudo. Ele, apontando para si mesmo, explica: Os condenados à morte que se juntam à herança da tocha têm essa recompensa como uma promessa. E agora ela exclama: Você pode desistir. Eu farei o mesmo se você desistir. Então nossos resultados serão os mesmos. Eu imploro. O prota pensa: Isso não é tão ruim. Já que eu sei como ela se sente, o resultado não é importante para mim de qualquer maneira. Que tal eu ajudá-los? Mas o prisioneiro diz: Como você pode implorar a alguém por algo? Apertando o punho, ele continua: Não confio em ninguém além de mim mesmo. Durante toda a minha vida, como eu poderia deixar minha irmã mais nova e implorar por alguém por minha própria liberdade? Além disso, você tem pouca fé em mim. Ela tenta dizer algo, mas o prota pensa: Esses dois são tão orgulhosos. Isso é um pouco preocupante. O cara diz: Você, Luo Zheng, certo? Você realmente não é ruim para chegar até aqui e se tornar meu oponente. Ignore minha irmã e me mostre tudo o que você tem.
O prota, fechando os olhos, responde: certo. Ele começa a retirar a espada, dizendo: vamos começar. Então Anxin olha para isso preocupada, pensando: o que devo fazer? Ele não está me ouvindo. Vai ser problemático se ele perder. Tenho que encontrar uma chance de convencê-lo. O oponente dela diz: pare de olhar para lá, garotinha. Ele retira uma caveira e joga em direção a ela. Ela exclama: afaste-se! Não estou com vontade de me preocupar com você. Uma explosão acontece. É mostrado que o prota fez um ataque, mas o prisioneiro só levanta a mão e extingue o ataque dele. O prota pensa: as lâminas de vento são inúteis contra ele. Só me resta usar a sombra da tempestade. Então, ele utiliza a sombra da tempestade, mas ela é facilmente quebrada pelo cara que diz: você tem uma espada bastante decente, mas isso não é nada para mim. Se você está planejando me derrotar com isso, então eu vou cá. Ele ativa um anel dizendo: remover a sua arma. O prota exclama pensando: o que diabos? Como esse poder de destruição? Mal consigo segurar minha espada. O pessoal que observa comenta: ele já atingiu um nível muito alto da lei do metal, ele pode ser um oponente problemático para o Luo Zheng. O seu círculo de metal invencível pode remover as armas dos seus oponentes e é difícil de lidar. O prota, segurando sua arma, pensa: tentando se igualar em força, você não é páreo. Ele ativa as escamas do dragão e reflete: agora eu tenho um corpo de grau divino, o que significa que posso usar pelo menos 8.000 escamas de dragão. Observando-se, o cara comenta: você parece confiante em sua força. Com um sorriso, ele diz: que tal isso? Então, ativa um círculo ainda mais forte. O prota, segurando a espada, pensa, enquanto a Shun aconselha: pare de tentar um impasse com ele. Use outra sombra da tempestade, eu me infiltrarei nela. Posso derrubá-lo com a lança da pluma de inverno. Não, responde o prota. Sua identidade é famosa. Será problemático se você for visto. Além disso, nesse tipo de batalha, eu não dependo apenas das minhas armas. Então, o prota guarda na espada e avança para dar um soco. O adversário observa com um olhar sombrio. Então, você finalmente decidiu guardar sua arma e lutar comigo corpo a corpo. Desculpe, mas essa é a minha especialidade. O prota acerta um soco no meio do peito do cara, que sorri pensando: eu tenho cultivado um corpo espiritual dourado. Qualquer um atingido por meus golpes terá seus ossos despedaçados. Mas o soco do cara não tem efeito nenhum, enquanto o do prota o joga para longe. Enquanto é jogado, o cara pensa: como isso é possível? Essa criança tem um corpo mais forte que o meu. Quase caindo da arena, ele reflete: impossível? Como ele conseguiu treinar seu corpo até esse ponto? O prota afasta-se e pensa: eu achei que 8.000 escamas de dragão fossem suficientes para derrotá-lo, considerando que o ataque poderia facilmente matar um artista marcial do Reino do Mar Divino. Eu não esperava que isso apenas o jogasse para trás. O adversário diz: um corpo que é quase equivalente a um recipiente divino é muita força. Nada mal. Então é nisso que você confia. No entanto, isso não será o suficiente para me derrotar. Então, ele ativa um cristal no meio da testa. A Shun alerta: tenha cuidado. Essa é a marca de Jade Imortal. O prota questiona: marca de Jade Imortal? O que é isso? Os observadores comentam: acho que não precisamos mais de um adivinho para saber os detalhes. Um deles acrescenta: ambos os irmãos possuem essa marca rara. Isso é muito interessante. Outro diz: a Xin tem um destino procurado pelo grande mundo, e o irmão dela. A Shun explica ao prota: esta é uma habilidade rara. Uma vez ativada, suas habilidades aumentarão muito. Aquela garota ali, ela também tem. Ela continua lutando com o cara e exclama: eu disse que não estou com vontade de brigar com você. Não me culpe se você continuar me irritando. Então, é mostrado o cristal na testa dela. O prota observa enquanto o cara ataca com os fantasmas, dizendo: garotinha, como posso não fazer nada, considerando que isso é um teste? Mas você sempre pode simplesmente desistir. Ela ativa o cristal e acaba com os fantasmas, liberando um grande poder que destrói tudo.
O Prota pensa: que explosão de poder gigante, sinto que mal posso defendê-la. Então, essa explosão é tão grande que destrói tudo. Os observadores exclamam: o quê? O espaço da fantasia é criado usando linhas divinas. É apenas uma plataforma falsa mantida entre pilares de rochas. Ninguém foi capaz de destruí-la ao longo de anos, mas ela conseguiu. O cara exclama: Anshin! E ela caída diz: irmão, eu estou bem. Você também fez o seu melhor? Ele exclama: venha. A minha marca de jade mortal é ainda mais poderosa que a dela, e parte para cima do Prota. O Prota pensa: a marca de jade mortal é realmente poderosa. Parece que também vou precisar usar meu trunfo. Ele ativa a armadura estelar. O governante olha para isso e diz: esse movimento, não me diga que Luo Zeng aprendeu a armadura estelar. Outro responde: essas são as habilidades incomparáveis do deus do Xinchen. Onde Zeng aprendeu isso? Outro ainda acrescenta: mas no fim, ele também foi morto, não é? Sim, o Xinchen Bhagavan estudou isso a vida inteira. Há muito tempo, ele utilizou os poderes de várias constelações para formar uma espada que matou o Shimo Bhagavan da raça demoníaca. Mas por fim, ele também foi morto pela maldição do destino de Shimo Bhagavan. Ele nunca teve herdeiros. O governante pensa: é extremamente raro para um do reino do limbo de 5º estágio ser capaz de aprender as habilidades incomparáveis de Deus. As habilidades incomparáveis de Deus são raras, mesmo nos reinos superiores. Apenas Bhagavans podem criar uma dessas habilidades, porque todas elas são criadas por meio do empréstimo das várias leis do universo. Uma habilidade normal de artes marciais envolve apenas as leis de nível inferior, enquanto uma habilidade incomparável de Deus envolve as leis de nível superior com as regras da causalidade. Assim, apenas Bhagavan podem criar e conseguir uma ao acaso. Por isso, consegui me destacar entre os muitos Realm Lords. Pelo que eu sei, apenas Yun Luo tem uma habilidade incomparável de Deus entre os mestres dos 13 palácios. E isso porque ela é descendente de um Bhagavan. O cara então diz: esse garoto tem muitos segredos. Não há como negar seu potencial. Não importa se ele vença essa luta ou não, ele definitivamente garantirá um lugar no cosmos. A Yun Luo ri e diz: vamos apenas testemunhar isso. Então, um monte de corte aparece e a agulha diz: quem ganhou? É mostrado o Prota voando e ela disse: que ótimo, irmão, você ganhou. E ele pensa: a criança. Ele se conteve no último momento. Ele podia ter acabado comigo, mas apenas quebrou minha defesa. Ele nem tentou fazer nada quando eu revidei. Com um barulho de desgosto, ele pensa: ele teve pena. Ele se conteve no final. Mas ele sorriu, vendo a irmã dele agarrando seu braço, dizendo: irmão, você ganhou. Ele passando a mão na cabeça dela, dizendo: sim, sou livre agora e posso me reunir com você. Parece que minha vida mudou. Ela ri e diz: eu sabia que você definitivamente poderia vencer. Ele responde: não, ele se conteve no último ataque. Então, tecnicamente, ele desistiu. Você deve agradecê-lo por isso. Ela diz: oh, sério? E olha para o Prota, que fica pensativo, suspira e fecha os olhos, dizendo: seria bom se eu pudesse me reunir com o Luo Yan agora. O governante diz: parece que Luo Zeng perdeu de propósito. Não há como a armadura estelar ser tão fraca, mesmo nos níveis mais baixos. Outro concorda: eu também acho. Não esperava que ele fosse uma pessoa tão nobre. O governante ri e comenta: segurar-se de uma forma que não envergonhe seu oponente é raro. Só quem é realmente forte pode fazer isso. Então, alguém anuncia: venham, é hora de dar as recompensas. Um homem diz: estaremos distribuindo a pílula que atrai desastres. Aqueles cujos nomes forem mencionados venham à frente e recebam seu prêmio. Essa pílula desaparecerá rapidamente após sair do frasco. Por favor, tomem-na o mais rápido possível. O Prota responde: entendido. O homem adiciona: certo, eu coloquei uma barreira aqui. Todos podem tentar passar por sua retribuição divina aqui. E o homem observa: ei, olhem,
A 10ª retribuição divina de Xuemuyang chegou. Ele é uma lótus de 9 pétalas. O prota observa e comenta: "Oh, isso foi realmente rápido. Chegou uma retribuição para alguém enquanto estávamos conversando. Deixe-me tentar." Então, ele toma a pílula e outro cara observa: "Olha, está começando a dar a Shin. O poder parece ótimo também." E o velho do bigode grosso diz: "Essa é a tempestade divina." Parece que até os céus estão impressionados com a habilidade da garota. Ela observa e as pessoas comentam: "A Shin parece ter uma lótus Mahayama com 5 pétalas. 9 pétalas Hinayama, 5 pétalas Mahayama, isso dá 14 pétalas. Ela é definitivamente um gênio extraordinariamente raro." E o prota, esperando, diz: "Todo mundo acabou com os seus porque o meu não está nem começando." Então ele exclama, surpreso, e as pessoas, ao ver a lótus do prota, exclamam: "O quê? Olhem, a lótus de Luozheng tem 35 pétalas." Outro pergunta: "Sério?" E Yunlo comenta: "Ele tem 26 das 27 pétalas da lótus Mahayama. Falta uma para ter todas desabrochando. Ele tem 9 pétalas Hinayama." Eu sabia que ele tinha uma lótus Mahayama, mas não tantas pétalas. O governante observa: "Mas pelo que parece, seu potencial parece ilimitado." A garota olha espantada, pensando: "Então, o que a Ihu disse era verdade. Ele perdeu de propósito. Eu não esperava que nossa diferença fosse tão grande." Então, uns poderes surgem na pétala, e o prota exclama ao ver: "É isso que eu preciso enfrentar?" O governante diz: "Essas são víboras devoradoras de sorte. Por que essas coisas apareceram?" Um dos caras comenta: "A víbora devoradora da sorte? Como poderia um artista marcial do reino do limbo enfrentar uma retribuição divina de uma lenda como esta? Toda sua sorte pode ser completamente consumida." O governante diz: "Um artista marcial, ao se cultivar em oposição ao caminho divino, entende que a sorte é uma parte importante disso. Se não forem capazes de suportar o destino que o caminho divino lhes impõe, morrerão. Não importa o quão fortes se tornem." Que tipo de destino tem Luozheng para atrair coisas como a víbora devoradora da sorte? A Yunluo diz: "Luozheng tem 2 destinos. Tecnicamente, o destino que diz que ele é procurado pelo grande mundo não é seu destino real. Ele, na verdade, é um sem destino. Ninguém pode prever seu destino." O governante diz: "Essa é uma estrada difícil, então. Eu me pergunto se ele conseguirá passar por essas víboras." As víboras avançam em direção ao prota. Ele observa e pergunta: "O que elas estão comendo?" A Shun responde: "Elas são víboras devoradoras da sorte. Podem devorar a sorte de um artista marcial. São criaturas únicas que se alimentam da sorte." O prota pensa: "Se alimentam da sorte? Quê? Por que há uma retribuição divina tão estranha? Eu não posso ficar sem fazer nada." Então, ele avança pensando: "Essas cobras estão comendo minha sorte. Não posso restaurar a sorte que elas consomem. O infortúnio cairá sobre mim em breve." Então, o prota tenta cortá-las, mas sua lâmina atravessa. Ele diz: "Não posso fazer nada com elas? Nem mesmo posso tocá-las?" O governante diz: "A víbora devoradora da sorte não é realmente um tipo de criatura. Ela está além do limite dos seres vivos. Ouvi dizer que quem atrai a sua atenção não pode fazer nada, a não ser ver a sua sorte ser completamente devorada." Ele suspira com pena do prota. O prota pensa: "O que eu devo fazer, então?" E o dragão diz: "Nós também não temos nada. Mas eu acho que já que você não pode fazer nada para resistir, você deve seguir o fluxo." O prota pensa: "Seguir o fluxo?" E Shun diz: "Correto. Você enfrentará infortúnio se sua sorte diminuir. Mas a verdadeira vitória ou derrota ainda é baseada na sua habilidade. A sorte e o milagre não fazem sentido se você não tiver uma grande força." O prota pensa: "Entendo. Eu sei que a sorte ajudou muito para meu sucesso atual. Talvez, sem sorte, eu não tivesse conhecido o dragão verde ou Shun e perdido muitas boas chances."
Talvez não seja tão fácil enfrentar inimigos fortes sem sorte, fazendo com que eu possa morrer mais facilmente. Mas eu não cheguei aqui só por causa da sorte. Eu cresci enfrentando muitas dificuldades. Meu futuro pode ser mais difícil sem sorte. Isso significa que enfrentarei desafios maiores. Mas, e daí? Uma energia emerge do Prota, envolvendo as cobras. Um figurante exclama: "O quê? É aquela figura gigante?" O governante observa. As víboras devoradoras de sorte estão comendo o gigante. Então, aquilo é a sorte de Luo Zheng? O Prota, observando atentamente, pensa: "Isso é a minha sorte? Por que tem uma forma?" Continuando a observar, ele reflete: "Não me diga que meu estado de espírito está influenciando a minha própria sorte." Então, a forma gigante agarra uma cobra, rasgando-a. O governante, surpreso com a cena, exclama: "Eu nunca ouvi falar de alguém que fosse capaz de lutar contra as víboras devoradoras da sorte." O figurante comenta: "Incrível, ele está absorvendo aquelas víboras para pegar a essência delas e contra-atacar." O espírito de artes marciais desse garoto vai melhorar muito. O Prota, observando e exclamando em surpresa, pensa: "Eu não esperava que isso acontecesse. Eu não posso interferir enquanto a minha própria sorte destrói essas víboras." É revelado que das víboras só restou uma energia, que se dirige ao Prota, e ele começa a absorvê-la. Ele questiona: "Será que a primeira retribuição divina acabou?" Então, um monte de raios começa a surgir, atingindo o chão, formando uma cratera extremamente grande. O Prota, observando, pensa perplexo: "O raio não deveria ter me atingido? O que está acontecendo agora?" Os raios caem ao redor do Prota. O governante pergunta, intrigado: "O que está acontecendo? Eu nunca vi isso antes." O homem de bigode grosso responde: "É sorte. A sorte de Luo Zheng está aumentando." E um Luo intervém: "Deixe-me tentar." Ela ataca o Prota, mas nada acontece. Surpresos, eles exclamam. Ela explica: "Minha energia genuína foi absorvida pela tempestade espacial." O governante continua: "No reino do Mar Laranja, embora seja apenas um reino fragmentado, passou pela remodelação de nossa aliança por milhares de anos. Há também uma pequena chance de a tempestade espacial aparecer. Esse tipo de coincidência é inimaginável." O homem de bigode grosso acrescenta: "Isso não significa que ninguém no cosmos possa mais acertar Luo Zheng." Outro interjeta: "Não necessariamente, mas será que existe alguém com mais sorte do que ele?" No céu, uma Lotus aparece. Alguém questiona: "Olha, o que está acontecendo?" As nuvens negras se foram, mas outra Lotus apareceu. Outra retribuição divina está começando de novo. Uma hora depois, o velho de bigode grosso comenta: "Essa é a quinta, isto é..." O governante explica: "Não é nada estranho. Quando seu nível de cultivo atinge um certo estágio, você recebe retribuições divinas proporcionais às suas habilidades. Mas ter 5 seguidas é um milagre." Um homem de rosto gordo observa: "Quando alguém atinge o 10º estágio do reino do limbo, sua energia genuína se transforma em um mar. Isso é quase o nível de um reino do mar divino. Como será o centro de energia dele quando o mar se formar?" Outro acrescenta: "Olha, o centro de energia de Anxin e Shui Muyang também está se formando em um mar. Eles são mostrados sentados." O Prota observa, pensativo: "Minha energia genuína já estava se dissipando quando cheguei ao reino do limbo. Mas a energia do caos primordial nem tinha sinais de se liquidificar, apesar de eu ter avançado para o reino do mar divino. A única mudança é que está ficando mais densa. Lembro-me de ter visto dentro da tempestade que o caos primordial é o resultado da combinação das leis básicas em suas formas mais elementares. Tudo veio desse caos primordial. E de acordo com a teoria do mestre na técnica secreta do caos primordial, um mundo formado a partir do caos primordial não terá diferença alguma dos que estão dentro do universo. Não está claro quando este mundo será formado." Cabisbaixo, o Prota diz: "Bem, vamos esperar um pouco." Então, ele exclama e olha para o céu, pensativo:
Por que estou sentindo alguma mudança estranha fora da barreira? Os caras cracudos, observando atentamente a pedra, começam a discutir. Um deles, com esperança na voz, afirma: "Estaremos livres a partir de agora." O outro, colocando a mão na testa, expressa sua frustração. "Livres? 60 mil anos. 60 mil anos. Eu estive sentado aqui por tanto tempo, e tudo foi em vão." Ele observa algo e aponta, surpreso. "Não, olha o que é aquilo." Uma fumaça é vista em cima da pedra e o primeiro homem reconhece. Isso é uma nuvem de espada deixada por Bhagavan e Jian." O outro exclama, animado: "É a herança do rei do Bhagavan e Jian. Prepare-se e sente-se. Precisamos absorver isso mais detalhadamente." Então, as nuvens começam a crescer. Enquanto isso, o prota, com os olhos fechados, reflete. Já se passaram quase 2 horas, mas nada mudou com a energia do caos primordial dentro. "Acho que devo desistir por enquanto." Nesse momento, o velho remove o selo. O prota observa o céu, agora repleto de nuvens. O velho se mostra confuso, e o pessoal ao redor começa a se questionar. O que está acontecendo? Uma garota observa. São muitas nuvens. O velho de bigode grosso comenta: "Não há chuva dentro do reino do Mar Laranja. Como poderia haver nuvens?" Outro acrescenta: "Também sinto que algo está errado." O governante, observando o céu, vê algumas projeções de lutas e, surpreso, exclama: "Essas são..." que ele pensa. Essas figuras são formadas por lampejos de espada e estão repetindo o mesmo movimento. Parecem estar tentando atrair as pessoas para entendê-las. "Agora eu entendi", ele diz. "Esse movimento, que parece ter poder ilimitado, é o ataque assassino de Deus. Ó Deus, esse é o único golpe que Bhagavan e Jian levou toda a sua vida para criar. O que estamos esperando? Se não tentarmos entender agora..." Um figurante aponta, dizendo: "Olha, as palavras gravadas na rocha sumiram. Eu ouvi que se alguém conseguisse entender a vontade da espada na rocha, o ataque assassino de Deus apareceria completamente como flechas de espada." O velho de bigode grosso diz: "Mas essas palavras foram deixadas aqui por milhares de anos, e inúmeras pessoas tentaram entender seu conteúdo. Mas é a primeira vez que essas nuvens de espada e figuras aparecem. Quem fez isso?" E um Luo olha para o prota, pensando. Lembro-me de Luo Zheng dizendo que viu algumas projeções de espada branca, e ele estava algumas horas atrasado também. Ambos são devido a ele. O prota exclama e o velho diz: "Assim, Luo Zheng." E um Luo diz: "Você esteve aqui antes do evento da herança da tocha começar." Um outro comenta: "Sim, não me diga que é Luo Zheng." Outro diz: "Como é possível? Mesmo que seu resultado seja incrível, ele ainda é apenas um membro ressentido do 13º Palácio." O prota diz: "Eu tentei mais." E pensa: "Eu absorvi a projeção da espada branca, mas isso não tem nada a ver comigo, certo?" Um outro desde então comenta: "E por que estamos nos preocupando com isso? Só temos que cuidar e aprender os ensinamentos do Bhagavan e Jian." Outro diz: "Sim, essa é a parte mais importante." Então o pessoal observa, e o prota, enquanto observa, diz: "Então, essas figuras estão mostrando o ataque assassino de Deus." Ele observa, pensando: "Parece semelhante ao meu estilo nulo no sentido de que é o estilo que mantém tudo mais simples. É possível, mas parece haver algumas diferenças fundamentais. Meu estilo nulo é difícil de contrariar porque não tem um movimento fixo, mas esses ataques estão tão marcados que também não há como contra-atacar com eficácia, e também parecem mais mortais do que o estilo nulo." E ele tem uma súbita compreensão. "Eu entendo porque este ataque é mais forte que o estilo nulo. Porque esse único golpe é aquele em que você coloca tudo em risco. Você para de se preocupar com tudo, até mesmo com sua própria vida, ao realizar este único golpe. Um artista marcial normal aprenderá como controlar seu poder, como o primeiro conjunto de obtenção de sua espada. Quanto mais hábeis em controlá-lo, mais poderosos seus ataques se tornarão. Mas o Bhagavan e Jian pulou completamente o primeiro passo,
permitindo-lhe utilizar diretamente a vontade de sua espada sem ter que controlá-la. Porque ele abandonou tudo nesse golpe. É por isso que você precisa de um golpe de espada tão extremo como este. Eu entendi agora. O céu começa a brilhar. 3 dias depois, a nuvem se dissipou e um homem comenta: que pena, ela desapareceu após 3 dias. Não sou um espadachim, então quase não aprendi nada. Outro, com uma espada na mão, disse: só consegui captar 1/10 disso, mas mesmo isso traz grandes benefícios às minhas habilidades. É mostrado um dos mendigos que se prepara com a espada dizendo: o golpe da espada matadora, e acerta a pedra, destruindo-a completamente. Um outro diz: aquele velho tem pelo menos 30% disso. Aqueles 2 artistas marciais do reino da Terra Divina conseguiram aprender 30% disso. Incrível. Mesmo o mestre do palácio são incapazes de aprender tanto. Como eles fizeram isso? O mendigo começa a chorar. Então o outro mendigo chega dizendo: não fique triste. O tempo que passamos não foi totalmente em vão. A garota olha para o prota e diz: bem, esse golpe assassino de Deus é completamente diferente do meu estilo. É difícil para mim entender. E para você? O prota responde: eu acho que aprendi bastante. E pensa: não quero mostrar o quanto aprendi dessa técnica agora. Vamos encontrar uma chance de experimentar amanhã. No outro dia, no salão para teste de espada, o prota vai para o espaço da fantasia. Então ele diz: não há carga ou hesitação no golpe assassino de Deus. Você golpeia quando levanta sua mão. Você não se importa com nada quando golpeia. Então, o prota dá um ataque e olha para a montanha pensando: por que esse ataque não parece muito impressionante em termos de poder? O prota pensa: talvez seja porque eu não entendi nada sobre esse ataque depois de estar inapto para chegar ao estágio sem sentimentos. Bom, talvez eu possa melhorar se estudar um pouco mais. Após refletir, o mundo começa a tremer. O cara do lado de fora, confuso, é um artista marcial gênio do 13º palácio. Ele murmura: o que foi esse barulho estranho? Ao entrar no mundo, observa as montanhas partidas e pensa: a montanha de ouro e prata foi criada usando 8 graus da linha de Deus. Isso é uma imitação da montanha demoníaca, ouro e prata das lendas. Não esperava que alguém pudesse causar um ataque de longa duração nela. Há uma grande rachadura abaixo do meio da montanha. Quem a deixou nesse estado? 1 ano atrás, Shue Muyang deixou uma marca de 1000 milhas, exatamente 1.600 quilômetros, com um só golpe. É explicado que há uma tela gigante no lado de fora, mostrando os ataques sofridos pelas montanhas e usando as habilidades médias de quem alcançou o reino do mar divino como base. Shue Muyang quebrou o recorde anterior, manejando energia 32 vezes maior que a média. E eu? Apenas consigo manejar energia 3 vezes maior que a média. Mas esse corte é maior que 3.000 milhas. Não consigo ver o final. Parece muito mais forte que Shue Muyang. Quão poderoso ele é? Determinado, ele decide checar as gravações sobre esses ataques. Um homem, observando o telão, exclama: olhe, o ranking foi atualizado. O poder lançado dessa vez é tremendo. O primeiro lugar é 3.079 vezes. Ele olha boquiaberto e diz: 3.079 vezes? Isso não é possível. Se contarmos em termos de poder, essa pessoa é 100 vezes mais forte do que eu e 10 vezes mais do que Shue Muyang. Somente alguém no estado da Terra Divina conseguiria acertar com tanta força, mas o 13º palácio treina apenas artistas marciais do Reino do Mar Divino. Quem teria feito isso? Aposto que foi Luo Zheng ou Anxin. E o cara confirma: você está certo, é Luo Zheng. Ele quebrou o recorde de Shue Muyang. Ao ouvir isso, ele exclama pensativo: então é esse novato que obteve resultados magníficos no evento da herança da tocha? Muito impressionante. O prota observa refletindo: parece que o ataque assassino de Deus é mais forte do que eu imaginava, mas sinto que ainda falta algo para aperfeiçoá-lo. A garota, com um som de desgosto, afirma: então eu nunca perderia para ele se tentasse. Ela tenta, e logo anunciam: atualizou de novo.
O segundo lugar é Anxin, com 82 vezes. Surpresa, ela diz: Ué, só isso? Deixa eu tentar de novo. Alguém comenta: Olhem, Anxin quebrou o recorde novamente, agora com 96 vezes. Ainda não superou Luo Zhen, mas continua incrível. Ela quebrou todos os recordes antigos. Ela, frustrada, exclama: Porra! O prota, observando, pergunta: O que foi? Ela, com um suspiro de desgosto, questiona: Por que eu nunca ganho de você? O prota responde: Ganhar de mim? Acho que você tem o seu próprio caminho nas artes marciais. É melhor focar nisso, sem precisar fazer de alguém o seu rival. Ela observa o prota sair pensativa. Meu próprio caminho? A cena então corta para 2 meses depois. No meio de uma multidão, alguém questiona: Que multidão é essa? Outro responde: Parece que o Salão Lingyan e o Salão Chunxiang estão aqui para escolherem seus discípulos. Seguindo a tradição, o Salão Lingyan vai escolher novos membros depois do evento da Herança da Tocha. Vamos pegar o artista marcial mais forte, Luo Zheng, esse ano. A outra voz diz: E nós escolheremos a mais forte, Anxin. Um figurante, admirado, comenta: Os salões Lingyan e Chunxiang são a elite do 13º palácio. Invejo eles. Outro concorda: Sim, mas era o esperado. Um representante se aproxima do prota, entregando-lhe um objeto. Este é o decreto Lingyan. Com isso, você pode viajar pelo mundo dentro da aliança. Mostre-o se precisar de ajuda. Quem notar, fará o possível para ajudar. O prota, segurando o token, agradece. Obrigado. Vai ser mais fácil me mover nos reinos superiores agora. Ele observa a garota e o irmão dela. Ela diz animada: Irmão, fui aceita no salão Chunxiang, não é nada mal, não é? O irmão, orgulhoso, responde: Estou feliz por ver como você cresceu. O prota, pensativo, observa a cena. O irmão dela, ao ver o prota, o chama: Um momento, amigo. O prota se vira e ele diz: Parabéns por ser aceito pelo salão Lingyan. O prota agradece, e ele continua: Estou aqui para me encontrar com Anxin. Além disso, tenho algo importante para te convidar. O prota, curioso, pergunta: Algo importante? Cumprimentando, ele diz: Eu não teria contado a ninguém de outra forma, mas você é uma exceção. O prota responde: Claro, por favor, vá em frente. Ele continua: Fui enviado para o reino da prisão naquela época. É onde os piores criminosos são exilados. As brigas e assassinatos eram comuns ali, e eu mal sobrevivi. A guria, apreensiva, escuta enquanto ele prossegue. Mas tive sorte. Uma vez, sendo perseguido, tropecei em um quarto e encontrei pistas sobre o tesouro secreto do reino em Yinluo. O prota questiona: O tesouro secreto do reino em Yinluo? Ele confirma: Exato. É por isso que quero te convidar para vir comigo. Juntos podemos ir mais longe. O prota sugere: Bom, por que você não traz a Anxin? Ela, balançando a mão, explica: Ele já me falou sobre isso. Não acho que eu seja compatível com esses planos e minhas técnicas atuais. Por enquanto, vou seguir o mestre e a união. O prota reflete: Verdade. Mas agora que você disse, estou indeciso. Na mente do prota, uma voz aconselha: Aceite a proposta Luo Zheng. Ele pergunta: Por quê? Shun responde: Apenas aceite e confie em mim, você não vai se arrepender. O homem sugere: Que tal procurarmos um lugar tranquilo para eu te explicar melhor sobre o tesouro? Antes de decidir, você pode avaliar se o tesouro será benéfico para você. O prota decide: Está bem, já me decidi, irei com você. É um acordo, então, diz o homem, retirando um pergaminho e indicando: Nos encontraremos no reino Yinluo, no local marcado no mapa. Ele entrega o mapa ao prota. Observando o mapa, o prota indaga: Shun, por que você me fez concordar em caçar esse tesouro secreto? Ela explica: O tesouro secreto do reino Yinluo é uma lenda antiga, com centenas de milhares de anos. Mas com alguém envolvido nisso, eu descobri o segredo. Algumas das coisas são importantes para você.
Só não sei se o Hu conseguirá desbloqueá-lo. O Prota assente. Entendido, vou tentar. Ele guarda o mapa. 3 meses depois, é mostrado o Prota diante de Yun Luo, dizendo: acabei de aprender as técnicas do Salão Ninyan e quero ganhar experiência fora daqui. Vim pedir permissão. Ela concorda. Certo. Se você for para longe, leve isto. Vai acelerar suas viagens. Mostra-se então o cavalo do lado de fora. Obrigado, diz o Prota, montando no cavalo enquanto ela volta, subindo uma escada. De repente, surge o pai de Yun Luo, Yun-Hu Bhagavan. Ele pergunta: aquela criança já foi embora? Ela confirma: sim. Ele então comenta: farei o meu melhor para ajudá-la em seu grande esquema. Mas lembre-se, não há segredo sobre o céu azul. Eles podem prever qualquer coisa que você planeje. Ela responde com confiança: eu sei. Não há segredos guardados dos sem destino. Embora não sejam muitos, também não são poucos. Mas que importância tem se eles conseguem prever? O destino de um sem destino é imprevisível, um caminho desconhecido. Ninguém pode ter certeza sobre o futuro. Estou apenas dando um empurrão ao Luozheng. Ele concorda. Isso está correto. Esse sempre foi o obstáculo mais difícil para os planejadores do passado. Você geralmente não é do tipo que planeja, mas desta vez você se saiu bem. Ela agradece. Obrigado, pai. Ele continua. A sorte de Lozenge é rara, mas seu fardo também é extraordinário. Por exemplo, ajudar o Lorde da Matança dos Demon Knights a retomar seu trono será desafiador. Seria um desperdício se ele morresse. Então você deve... Ela interrompe. Sim, eu entendi. A cena muda para o Prota em cima do cavalo, pensando: esse cavalo fênix é incrível. Eu pensei que só chegaria ao reino em lua na data marcada, mas agora tenho tempo de sobra para viajar. Enquanto cavalga, ele reflete. Esse tesouro secreto parece estar profundamente ligado a Shun. Se eu conseguir para ela, pode ajudá-la a retomar o trono. Preciso dar uma olhada, não importa o que aconteça. Chegando a um lugar, ele observa. Estranho, este lugar me parece familiar, mas onde estou? Ele abre o mapa e constata. Já passei pelo reino Zii, Haoran, Xinyu e Tongling. Estou de volta. Deve haver um túnel que leva ao reino em Yin Luo, a leste. Animado, ele incita o cavalo a ir mais rápido. De repente, uma voz ecoa de uma cela. Luozhen, cadê você? Ele reconhece a voz e pensa. Essa voz? É a Mu Mingxue pedindo ajuda. O que terá acontecido com ela? O Prota refletia. Ele havia trocado uma runa espacial de comunicação com ela antes de partir, e sabia que ela fora para a casa do tio na cidade Huatian. O tio, sendo o comandante da cidade, facilitaria seu acesso a recursos. De repente, ele questiona. O que foi isso? Utilizando a runa, ele pergunta. Ouvi sua mensagem. Onde você está agora? O que aconteceu? Ela responde. Ainda estou na cidade, é complicado. Com um olhar sério, ele diz. Espere, irei encontrá-la. Assim, o Prota parte em direção à cidade. Ao chegar, ele observa. Este lugar é imenso. Vamos procurar pelas ondulações de energia genuína. Alguém, observando o Prota, comenta. Nossa, isso é um raro cavalo fênix. Outro acrescenta. O dono deve ser alguém famoso e rico. O Prota, ao notar o cavalo, pensa. Eita, isso está chamando muita atenção. Se ao menos o dragão ancestral permitisse guardar o espírito da besta no saco. Observando uma residência, ele pensa. Há uma força poderosa ali dentro. Será que Mu Mingxue está presa aqui? Sua comunicação sugere que ela está em algum lugar, mas a presença e as ondas parecem ocultas. Ao tocar a parede, um guarda o repreende. Ei, o que você está fazendo? O Prota, retirando a mão, responde. Estou procurando por Mu Mingxue. Os guardas se entreolham e dizem, essa pessoa não está aqui. O Prota, observando a reação deles, insiste. Ela está aí dentro e me mandou uma mensagem de voz. Pela sua reação, vocês a conhecem, não é? Um deles, armado com uma lança, ameaça. Criança, há coisas em que você não deve se meter, ou terá problemas. O Prota, curioso, questiona. Que tipo de confusão? O guarda responde.
A mulher ali é a escolhida pelo governante da cidade Huatian. Será usada como caldeirão por alguns poderosos da Terra Santa Lingyu. Está presa por resistir. Acha que pode desafiar o governante da cidade? O prota, pensativo, compreende. Um caldeirão. Com um olhar sombrio, ele reflete. Entendo. Ouvi falar de uma técnica secreta que drena a energia de um artista marcial do sexo oposto para aumentar o poder. O que é drenado, chamam de caldeirão. Aquele que for drenado tornar-se-á um aleijado, incapaz de cultivar, pensa o prota. Ele questiona. Não é ela sobrinha do governante da cidade? Por que ele faria algo tão imoral? O guarda responde. Agora que sabe demais, é melhor sair. Não sei se consegue lidar com isso. O prota, com um olhar determinado, diz. Desculpe, mas decidi ver o que acontece. Ele dá um soco poderoso na parede, destruindo-a e entrando. Ao ver a moça, ele sorri e diz. Achei você. Ela, surpresa, chama seu nome. Um guarda, tossindo pela fumaça, ordena. Fiquem de olho nele, não o deixem entrar. Olhando para o muro destruído, ele exclama. Mas que diabos, ele quebrou as linhas divinas com um simples tapa? Ela, impressionada, pergunta. Luo Zheng, você alcançou o reino do mar divino? Incrível. Fui separada da energia natural e não consigo cultivar sozinha. O prota responde. Sem problemas, você pediu ajuda. Nunca imaginei que seu próprio tio a aprisionaria. Mas quebrei a linha divina, você pode ir embora comigo agora. Um guarda se aproxima, questionando. Ei, o que está fazendo? Ela hesita. Deixe-me, Luo Zheng. Não posso ir. Meu tio logo voltará. O prota a puxa, insistindo. Não importa, venha comigo. O guarda furioso ameaça. Quer morrer? Você não pode ir agora. O prota saca sua espada, enquanto o guarda comanda. Peguem-nos. Ele ataca os guardas com a espada. Ela, enquanto é puxada, pergunta admirada. Luo Zheng, como você derrotou 4 artistas marciais do Reino do Mar Divino tão rápido? Ele responde. Deixa pra lá. Explico depois que sairmos daqui. Enquanto fogem, uma energia poderosíssima os intercepta. Um homem ri e diz. Então, alguém finalmente causou problemas na minha cidade. Era Mu Jinglong, o governante da cidade. A garota, preocupada, exclama. Oh não, meu tio está de volta. Ele é um artista marcial divino. O prota foge em direção ao cavalo, dizendo. Apenas os ignore, nós precisamos fugir. Ele monta e parte a toda velocidade, mas percebe uma proteção que o impede de sair. A garota explica. Isso é uma barreira de restrição. Estamos presos. O prota, pensativo, propõe. Então temos que descer e encontrar outra rota. Eles descem, e o prota a ajuda enquanto o homem reflete. Esse pirralho tem alguma experiência, já que possui um cavalo fênix domado. Este cavalo tem um valor estimado. Se eu der isso ao mestre das Terras Santas, meu futuro será grandioso. Mas pode ser problemático se eu irritar seus apoiadores. Ele então se dirige a Ming Xue. Ming Xue, esse tio tratou você tão bem, então por que precisa fugir de mim? Visivelmente irada, ela responde. Tio, eu vim até você apesar da distância, mas você deseja me tornar um caldeirão para outras pessoas. Como posso permitir isso? E ele, fingindo inocência, diz. Ming Xue, como você pode dizer isso? Eu tenho trabalhado duro. Não será tão ruim se tornar um caldeirão. Ao perguntar quem é o acompanhante dela, o prota, com um olhar sombrio, afirma. Eu sou um amigo dela. Você é o tio dela, mas é cruel ao pensar em sacrificar sua própria sobrinha. O homem, percebendo que o prota não tem apoio, pensa em tomar o cavalo para si e diz, pirralho, eu irei lidar com o futuro da minha sobrinha. Como um ascendente, aviso que você não deve se meter em assuntos acima do seu alcance. Geralmente se paga um alto preço por isso. O prota desafiador questiona, qual seria o preço? E o homem responde, naturalmente sua vida. Rápido, matem-no. O prota saca a espada e, com um olhar sombrio, diz, eu sou um amigo dela, e rapidamente derrota os guardas. Este é o seu preço. Vou lhe mostrar o verdadeiro significado de alto preço. Surpreso, o homem pensa,
Ele está apenas no estágio inicial do Mar Divino, mas matou 6 artistas marciais do último estágio do Reino do Mar Divino em um instante. Ele é tão forte assim? A arma que ele tem também é uma arma divina. Ele é realmente um ascendente? Mas Mu Ming-Xue, após sair da mina de minérios, sempre viveu comigo. Talvez ela não tenha feito conexões poderosas. Então esse pirralho no máximo é muito talentoso, e alguém lhe deu itens como recompensa. Mas não será problema se eu o matar aqui. O homem sorri e diz: impressionante, mas não é o suficiente. Apontando a lança, ele afirma: agora vou mostrar a você o problema em que se meteu. O prota, ao ouvir as palavras do oponente, reflete rapidamente. Ele é um expert do reino da extremidade divina. Devo ser mais cuidadoso. O ataque do adversário é intenso, mas o prota responde com igual força, defendendo-se habilmente. Pensativo, ele avalia: o poder de um expert do reino da extremidade divina é realmente mais forte do que eu esperava. O oponente, confiante, provoca: vamos ver o que você tem. O prota compara mentalmente. Seu poder deve ser similar ao das 5 pessoas que encontrei no canto celestial, especialmente considerando a lança de sangue que ele empunha, que não é uma arma qualquer. Durante o confronto, o adversário questiona, atacando ferozmente: que truque você vai usar agora? Enquanto se defende, o prota retruca: o poder de um lorde da cidade como você não é tão impressionante quanto eu imaginava. Estou desapontado. Irritado, o oponente responde: você é um garoto arrogante, quer morrer? Farei com que seu desejo se realize. Enquanto seus poderes se chocam, ele observa: você tem um brinquedo interessante, mas não subestime a lâmina de vento e relâmpagos. Minha lança é capaz de combinar forças e quebrar sua lâmina de vento e seu ataque de relâmpagos. A luta continua intensa, e o oponente conclui: isso é inútil. Você é poderoso no reino do Mar Divino, mas seu conhecimento para usar os pontos fortes não é profundo. O prota, percebendo as desvantagens, pensa apreensivo: estou em desvantagem nesta batalha. Preciso pensar numa saída. O que posso fazer? O adversário, percebendo a hesitação do prota, zomba: deseja fugir? Nem pense nisso. Então ele concentra seu poder na lança, reforçando a barreira ao redor deles. A garota, observando a cena, exclama preocupada: merda, ele está sendo aprisionado, não tem como escapar agora. O oponente ri triunfante: este é o fim. Embora eu não saiba como um ascendente como você conseguiu um cavalo celestial e uma arma divina tão rapidamente, isso não importa mais, pois tudo o que você tem agora será meu. O prota resoluto declara: não tenho mais espaço de manobra. Parece que terei que usar isso. Concentrando-se, ele desfere seu super-ataque. Observando a cena, um indivíduo pensa: estranho, esta investida parece um tipo de ataque aleatório, mas por que sinto esse inexplicável pavor? Atacado no peito, seu corpo inteiro racha e, surpreso, ele exclama: o quê? E desaparece. O prota, ágil, aterrissa no chão. A garota, correndo em sua direção, pergunta: você está bem? Ele responde: sim, mas por que a barreira não caiu? Ele ainda está vivo? Nesse momento, em outro local, sangue se reúne e um corpo começa a se formar. O recém-formado diz: por que um monstro como esse existe? Um golpe destruiu meu corpo principal. Maldição. Caminhando, ele reflete: minha técnica de sangue sombrio está quase me permitindo criar um corpo de sangue. Seria possível criar um dublê de corpo. Infelizmente, meu corpo principal foi destruído antes de conseguir esse efeito. Levará milhares de anos para restaurar minha aparência original. Sinto que o mestre Shen está se aproximando. Vou contar a ele os fatos, talvez tenha uma chance. Então um homem aparece e, confuso, diz: você é Mu Jinglu, lorde da cidade Huantian. Que feitiçaria usou para estar nessa forma? Mu Jinglu responde: mestre Shen, por favor, me ajude. Meu corpo foi destruído por um encrenqueiro em Huantian, mas ele provavelmente ainda está na cidade. Mestre Shen assente: oh,
Vou dar uma olhada. Mu Jinglu pensa. Embora não saiba como o mestre Shen agirá, contanto que eu ofereça alguns benefícios, ele deve estar disposto a me ajudar. A cena muda para o Prota tentando cortar a barreira. Com um golpe de sua espada, a barreira começa a cair. A garota pergunta: "O que aconteceu com você no último ano? Como ficou tão forte?" Ele responde: "Vamos, mas..." Ele se interrompe ao ver os dois se aproximando. A garota questiona: "O que devemos fazer?" Ele parece ter encontrado um aliado ainda mais forte. O Prota assegura: "Está tudo bem, pensarei em algo. Além do mais, esta pessoa." O homem se dirige a Mestre Shen. "Esta é a pessoa que falei. Ele possui uma arma divina de primeiro nível e um cavalo fênix. E esta mulher é um caldeirão que preparei especialmente para você." Mestre Shen, surpreso, exclama: "Um caldeirão? Quem lhe disse para fazer algo assim? E não percebe o porquê as pessoas estão causando problemas? Vou verificar isso mais atentamente. Então, deixe-os ir, se não houver mais nada." O homem tenta argumentar, mas é interrompido. Eles descem e Mestre Shen pergunta ao Prota: "Você é Luo Zheng. Por que apareceu aqui tão repentinamente?" O Prota, cumprimentando, responde: "Apenas passei por aqui tentando resgatar uma amiga. Ela estava quase sendo sacrificada pelo próprio tio. Vou contar o que aconteceu, Mestre Shen. Por favor, julgue conforme sua justiça." Após ouvir tudo, Mestre Shen fica atônito. O homem tenta oferecer o caldeirão, mas Mestre Shen, indignado, diz: "Nunca imaginei que alguém sob minha jurisdição planejasse algo tão demoníaco. Como posso permitir que alguém tão hediondo, a ponto de sacrificar o próprio parente, continue nas cidades que governo nas terras sagradas de Linggu?" O homem, desesperado, pensa em fugir, mas é aprisionado por Mestre Shen. Ele começa a gritar e se transforma em um cristal que voa em direção à mão do mestre. Observando o cristal, Mestre Shen comenta: a técnica de sangue sombrio que ele estava praticando drena todo o sangue e debilita a mente para recriar outro corpo. Mas não há como se recuperar disso. Esta pedra de sangue essencial é muito benéfica. Você deveria ficar com ela, Luo Zheng. O Prota pega a pedra e a oferece à garota, dizendo: ele é seu tio, seu próprio parente. Você que deve decidir o que fazer com esta pedra de essência de sangue. Ela, emocionada, agradece. Obrigado. Ele pode ser uma pessoa maligna, mas ainda é meu tio. Darei a ele um enterro adequado. O homem, aliviado que o problema foi resolvido, convida. Já que está aqui, que tal irmos à minha casa para conversarmos? Chegando lá, ele questiona o Prota. Você deveria ir em direção aos 13 palácios. Então, por que está próximo das terras sagradas? O Prota explica que não pode permanecer lá e treinar, e que até os artistas marciais do palácio saem para treinar. Ele menciona uma promessa de ir até o reino de Inglou. O homem, entendendo, se dirige à garota. Senhorita, você é a sobrinha de Mu Jinglu, não é? Antes que ela possa responder, ele sugere. Que tal se eu fizer alguns arranjos para permitir que você treine nas terras sagradas de Lingwu? Uma vez que terminar seu treinamento, você pode retornar para governar a cidade de Huantian. Posso ajudá-la se quiser administrar aquele lugar. Que tal isso? O homem interrompe o Prota, que estava prestes a falar, e a garota pensa na proposta. Terra Santa de Lingwu, governar a cidade. Ela hesita e diz: Mestre, eu posso recusar esta oferta? Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos.